eu agora agora eu sei dos riscos e eu tenho um filho de 10 meses e ele tem que... eu tenho que ensiná-lo a viver sem mim. Sim, sim. Ele já ouviu muito isso. Eu criei ele para viver sem mim. Lógico que eu não falava isso para ele. Inclusive, eu omiti o fato de eu ser cardíaca o máximo que eu pude. Assim, algumas pessoas me aconselhavam, principalmente o meu ginecologista, na hora de contar para o Vitor Antônio. Eu falava, não, doutor, não está na hora. O Vitor Antônio não está preparado para se preocupar. E aí eu fui escondendo dele, mas preparando ele para tudo. Desde novinho eu ensinava ele de tudo. Levantar, preparar o cafezinho da manhã dele, preparar o lanche dele. Com 9 anos, o Vitor Antônio já cozinhava, ele já fazia compras, se eu ia no banco resolver qualquer problema, levava ele explicava tudo que ele me perguntava, eu explicava. Às vezes eu falava, meu Deus, não está na hora dele saber, mas será que eu vou ter tempo para contar depois, para explicar depois? Não, vou falar agora. Então ele me fazia perguntas que tinha dia que eu falava, Jesus amado, como é que eu vou responder? Uhum. Tá, o que eu respondo? Mas aí eu acabava, arrumava um jeito e respondia. E ele sempre cresceu muito maduro. Só que um dia, quando eu pensei que ele não imaginava essa história, ele tinha, acredito que uns 8 anos ou 9, acredito por aí. A minha irmã engravidou da segunda filha. E aí ele ficou muito triste, chorou muito, porque ele não ia poder ter irmão. Só... Eu falei, como assim? Como não vai poder ter irmão? Quem disse isso? E ele falou assim, mas eu sei, já ouvi algumas histórias que você sofre do coração e você não pode engravidar. Aí eu fiquei muito triste, assim, sofri muito, porque eu pensava assim, ele já sabia, ele estava calado, não me falava e já estava sofrendo com isso. Aí conversamos, expliquei tudo para ele, e aí ele compreendeu. Mas aí todo tempo que eu ensinava ele preparava, eu falava assim, não, estou te preparando, porque você vai chegar na hora de ir para faculdade, vai ter que morar sozinho, não vai ter como eu te acompanhar, não vou deixar seu pai, então você vai ter que saber tudo. Mas no fundo, o medo que eu tinha era de não passar para ele tudo que eu precisava. E eu sempre pedi a Deus assim, meu Deus, me dê a chance de viver pelo menos até ele fazer 12 anos. Se o Senhor me deu ele para criar, só tem que me dar vida para poder deixar ele fora de perigo, fora de... E por que 12 anos? É porque eu acho que com 12 anos a criança ele já sabe, ele já entende, ele já lembra, ele já tem memórias que ele não esquece. E as minhas memórias de 12 anos eu lembro todas, eu tenho todas. Então eu sempre falava assim, com 12 anos ele nunca mais vai me esquecer.